Mas eu quero falar nessa manhã sobre a obra santificadora do Espírito. Eu fiquei muito impactado há umas 3 semanas atrás, quando eu li esse texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eu não sei se você tem, de vez em quando, essa experiência, ou sempre, de quando vai ler a palavra de Deus, de repente aquele mesmo texto que você já leu diversas vezes, aí você bate o olho, parece que salta um negrito nele, parece que ele sublinhado, e algo vem, e uma série de pensamentos começam a ser produzidos a partir desse único versículo. E eu creio que isso é quando o Espírito Santo quer falar conosco. Eu quero ler com você esse texto. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, diz assim: escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus o Pai, pela obra santificadora do Espírito. Essa versão que eu estou falando é a do King James. Numa outra versão diz: escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus o Pai, pela santificação do Espírito. Mas eu gostaria de focar dessa maneira que nessa versão do King James ele coloca: pela obra santificadora do Espírito. Independente do que você está vivendo na sua vida, independente do estágio em que você esteja, que cada um se encontra num patamar, todos nós estamos nessa obra santificadora do Espírito Santo. Porque nós sabemos que todo cristão cresce em etapas. Você sabe disso, né? Etapa para todo lado e você vai crescendo. Não é verdade? Quantos concordam que muitas vezes a gente passa por coisas na nossa vida que a gente não entende, mas é através dessas questões que o Espírito Santo vai produzindo uma obra. Se você pudesse ver o que o Espírito Santo faz a cada instante na sua vida, é lindo, irmãos. Às vezes a gente nem tem consciência. Quando a gente está passando por momentos de alegria, Ele está lá trabalhando, tem uma obra específica. Quando a gente está passando por momentos de tristeza, Ele está lá trabalhando. Quando a gente está passando por desafios enormes, Ele está lá trabalhando. Nós não entendemos, mas Ele sempre está trabalhando. É como se fosse a máquina de um relógio perfeito, que não para. Você dorme, a máquina continua trabalhando. Você acorda, a máquina está trabalhando. E muitas vezes você nem precisa olhar no relógio, mas a máquina está trabalhando. Mas quando você precisa, Ele está lá, pontualmente mostrando a hora certa. Esse é o Espírito Santo. Está trabalhando o tempo inteiro. Às vezes a gente nem se dá conta, mas Ele está lá trabalhando. E de repente a gente precisa dele e percebe que Ele é pontual. Ele está ali naquele momento para te ajudar, para te levantar, para te fortalecer. Diga assim comigo: há uma obra, há um trabalho sendo feito por minha vida. Quantos são gratos a Deus por isso? Obrigado, Espírito Santo, por esse trabalho. A gente podia fazer o seguinte: antes de eu compartilhar a palavra, você poderia agradecer a Deus, ao Espírito Santo, por esse trabalho que Ele está fazendo? Você pode falar com Ele agora? Fala assim: Espírito Santo, valeu, hein? Do jeito que você quiser. Valeu, é demais. Obrigado. Obrigado, Espírito Santo, por essa obra tão linda que o Senhor está fazendo na minha vida. Eu sei que muitas vezes eu sou cabeçudo. Eu sei que muitas vezes meu coração não age como eu gostaria, mas o Senhor não para de trabalhar. Aleluia. Dentro dessa compreensão, nós podemos entender, de acordo com Mateus capítulo 22, que muitos são chamados e poucos escolhidos. E poucos são escolhidos porque poucos se dispõem. E eu me lembro que nós falamos numa das palavras que nós pregamos aqui, que dispor-se, uma das traduções para essa palavra, quando aparece na Bíblia, de se dispor, é ser útil, é ter utilidade. E muitas vezes a gente se dispõe da maneira errada. Eu quero, mas não dá um passo, não tem uma atitude, não tem nenhum tipo de sinalização do seu comportamento que mostre para Deus a sua disposição. É importante a gente entender que estar disposto é estar fazendo algo. Por exemplo, Gideão, a Bíblia diz que o anjo do Senhor encontrou com Gideão num momento muito difícil da nação, porque a nação de Israel estava debaixo de uma forte opressão dos seus inimigos vizinhos. Todas as vezes que o povo de Israel tentava plantar alguma coisa,
Quando nascia, quando vinha a colheita, imediatamente os inimigos invadiam e roubavam toda a colheita, destruía ou levavam para si. Aqueles inimigos, se eu não me engano, os meunitas da época, eles roubaram todas as armas de guerra do povo, inclusive as armas de trabalho no campo. O povo não podia produzir, e aquele que conseguia, porque havia uma opressão, e o motivo dessa opressão é por causa do pecado do povo. Mas interessante que Gideão foi um cara que nem era muito corajoso, mas o anjo do Senhor vem para ele e fala assim: levanta-te, homem valente, corajoso. E sabe por que o anjo do Senhor veio a Gideão? Porque ele estava malhando o trigo no lagar. Ele estava trabalhando no trigo, num poço onde se pisava as uvas. O lagar era lugar de pisar as uvas, e era uma espécie de piscina para dentro, e ele estava malhando o trigo ali para ficar escondido dos inimigos, para que os inimigos não roubassem a sua produção. E Deus viu na atitude de Gideão uma atitude de disposição, de não só dizer eis-me aqui, mas dizer eu vou fazer alguma coisa, mesmo no meio dessa opressão. Pegue na mão de alguém e diga assim: Deus espera que você seja útil para a obra. Fala assim: no meio do caos, você tem que fazer alguma coisa. Não pode ficar parado, não pode ficar. Quando eu falo parado, eu sei que tem horas que o Espírito Santo diz assim: agora não faça nada. Mas o parado que eu digo é aquele estado de letargia total. Você fica deprimido, oprimido, angustiado e não faz nada, e não tem como Deus agir. Deus age quando você tem a coragem de enfrentar o problema, de se dispor, de ser útil. E o que isso tem a ver com a obra do Espírito Santo? Tem tudo a ver com a obra santificadora do Espírito Santo. Por quê? Porque Deus trabalha nos processos. A obra santificadora, entenda isso. O que é santificação? É o processo de transformação, onde Ele nos tira desse estágio de destruição e nos traz para um estágio de perfeição. Estamos todos nesse processo. Não importa o nível que você esteja no cristianismo, todos nós estamos nesse processo. Eu estou sendo claro, irmãos? Nesse processo que o Espírito Santo trabalha, muitos de nós não nos dispomos, não aceitamos, nos rebelamos sem percebermos que é rebeldia contra essa obra que está acontecendo do Espírito Santo. Não é à toa que na parábola do semeador, Jesus conta que 4 tipos de coração existem. O coração que ouve a palavra, mas não dá ouvidos à palavra. E logo o maligno vem, rouba aquela palavra que foi semeada e fica infrutífero. Mas aí tem outros 3 tipos que recebem a palavra. Mas desses 3 tipos que recebem a palavra, 2 morrem no meio do processo. Porque é um coração que recebe com alegria, mas é a terra rochosa. Que logo vindo os problemas a pessoa desanima, a pessoa, não era isso que eu esperava, é muita luta, é muito não sei o quê, e para. E a semente morre. Ela nasceu porque a pessoa recebeu, mas morreu porque ela desistiu. Ou seja, ela deixou de ser útil, ela deixou de ser disponível. É importante você guardar esse princípio. Disponibilidade é utilidade. A pessoa deixou de ser útil porque ela deixou de estar disponível, deixou de participar do processo. Por que ela deixou? Porque estava difícil. Você nunca percebeu que quando você começa a buscar Deus para valer, parece que tem uma piora? Você nunca percebeu isso? Parece que vem uns negócios, às vezes estava até tudo mais ou menos. Aí você vem para Deus, você sente aquele, nossa, agora eu me encontrei. Sente aquela paz, aquela alegria, mas de repente, pá! Aí o que aconteceu? O que houve? É a obra santificadora do Espírito Santo. Mas o que muitos fazem nessa hora do pau? Ah, não é isso não. Eu achei que era uma coisa, é outra. Eu vou parar. E faz tudo o que não podia fazer. Parar. Desiste. Desanima. Você já ouviu gente falar assim? Ah, não sei, estou meio desanimado. Já ouviu?
Ouve ou não ouve? Não vou nem dizer que você fala isso, porque você não fala isso, mas outras pessoas perto de você falam isso. Eu não sei, estou meio desanimado. Se você continuar a insistir nessa conversa com essa pessoa, fala assim, tá, mas por que você está desanimado? Às vezes a pessoa nem vai saber por quê. Ah, não sei, ela começa a falar um monte de coisa. Na verdade, a pessoa não está aceitando o que o Espírito Santo está fazendo. Faz sentido, irmãos? Agora pensa comigo. Uma já não ouviu mesmo. Uma não recebeu a palavra e 3 recebem a palavra na parábola de Jesus. 3 recebem. Mas das 3, só uma permanece. Você parou para pensar nisso? Se nós usarmos esse ensino de Jesus, porque lembra que Jesus disse, isso foi uma parábola que Jesus contou. E as parábolas que Jesus conta são para mostrar como funciona o reino. Agora, minha pergunta para você é o seguinte: você acha que essa parábola traz um ensinamento que serve para hoje? Sim? Então, se serve para hoje, de cada 3 pessoas que começam na obra do Espírito Santo, começam a ser trabalhados por Deus, você já parou para pensar que 75% das pessoas desistem? Vamos abaixar esses dois, fica mais fácil. 25% permanece. Se você olha, por exemplo, faz um ano, vai fazer um ano em agosto, que a gente começou essa obra aqui em Rio Preto. Quantas pessoas já estiveram conosco? Mas é 25%. Se o que o Senhor Jesus ensinou serve para hoje, quem está aqui faz parte desses 25% então. Agora, fala para mim se nesses meses que você tomou a decisão de pegar firme com Deus, as coisas não apertaram para o seu lado. Quem experimentou isso? Pastor, apertou. Apertou, Hilton? É? Apertou, Dedé? Até agora não, ou mais ou menos? Aleluia. Continua orando, Dedé. Continua orando. Agora, a obra de santificação do Espírito Santo é o processo que o Espírito Santo usa para nos desintoxicar de nós mesmos. Você pode repetir comigo essa frase para poder gravar? A obra de santificação do Espírito Santo na minha vida é para me desintoxicar de mim mesmo. Deixa eu dizer uma coisa, você é o pior veneno para você mesmo. É muito forte isso que eu estou dizendo ou é verdade? É os dois, é forte e é verdade. Você e eu somos os nossos piores venenos, porque Jesus diz que é do coração que procedem aquilo que nos contamina. O que sai da boca é o que nos contamina, mas a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então só sai da minha boca o que contamina, porque meu coração é cheio de um negócio, de um veneno que se chama ego. O ego, que é esse ser no meu interior, que só pensa em mim, que só quer que eu me dê bem, que tudo faz para as minhas vontades, esse ego é o que destrói a obra do Espírito Santo na minha vida. Ninguém pode impedir a obra de Deus na sua vida. Ninguém pode atrapalhar o que o Espírito Santo vai fazer. Mas você pode atrapalhar o que o Espírito Santo quer fazer em você. Porque esse ego tem um nome, que é orgulho. E o orgulho é a resistência. Por isso que a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Tem momentos na nossa vida que nós desanimamos porque nós não estamos conseguindo entender ou não estamos querendo aceitar. O ego está gritando lá dentro. Não, isso não, eu não quero isso. E Deus continua mexendo. Mas tem uma hora que não é você que está desistindo, é Deus que está resistindo. Fala, desse jeito eu não quero. Porque o teu ego está tão inflamado, tão orgulhoso, que a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Mas Deus dá graça aos humildes. Sabe o que é graça aos humildes? Deus dá poder para que quem se humilha
possa vencer os processos que estão enfrentando. Esse processo na Bíblia que o Espírito Santo usa para nos tratar chama-se deserto. E existem pelo menos 3 formas bíblicas que nós podemos entrar no deserto. Se você não entrou no deserto, você pode ter certeza, você vai entrar no deserto. Porque os desertos são necessários para a desintoxicação. Eu tive no deserto uma vez em Israel, quando nós fomos lá, na época em que minha mãe morou em Israel. Fomos eu e minha esposa, e na época só tinha a Letícia. E eu me lembro minha mãe morava na Jerusalém moderna, e eu me lembro que a gente, num dos passeios, fomos ao Mar Morto. E Jerusalém é muito alto, e o Mar Morto é o lugar mais baixo da terra. Então você faz uma descida constante, e no meio dessa descida você atravessa o deserto da Judéia, onde Jesus muitas vezes foi orar. Quando a Bíblia fala nos evangelhos, e ele foi ao deserto para orar. E quando a gente atravessou o deserto, eu quero ir no deserto orar. E uma experiência interessante que eu tive, é que nós não temos desertos no Brasil. Nós temos áreas secas, mas toda a área seca nós temos ali vegetação. Mesmo nas áreas mais secas nós temos vegetação. Mas no deserto não tem nada. Tem lugares elevados e vales, e mais nada. No deserto tem você e Deus. O deserto é um lugar de encontro com você mesmo. O deserto é um lugar onde você não tem como fugir das misérias e dos venenos que tem no seu coração. E é por isso que o Senhor muitas vezes nos leva ao deserto. E tem 3 formas de entrar no deserto. A primeira, eu queria que você guardasse essas coisas, porque elas vão te ajudar, se não agora, em tempos futuros. Primeira forma bíblica de entrar no deserto é no caminho da conquista. Antes de toda a conquista, antes de todo momento de glória, antes de todo momento de exaltação, antes de todo momento em que você dá um brado de alegria, de conseguir, conquistei, deu certo, aconteceu, tem um espaço que se chama deserto. Ou você nunca reparou que nos processos da sua vida, de repente você entra num estágio, num momento de coisas muito difíceis, e terminando esse momento difícil chega a vitória? Nunca perceberam isso? Isso é a lei da vida, irmãos. Gravidez é um momento fácil? Né? Os homens não sabem o que é isso. Gravidez é um momento difícil. E é difícil quando? A partir do momento que vai crescendo a barriga, vai ficando difícil. Quanto mais perto de o neném nascer, fica mais fácil ou mais difícil? Mais difícil. Quando chega na hora do neném nascer, o que acontece? Aí é grito, é dor, é desespero, é choro. Eu já ouvi falar de mães que agarraram no colarinho do médico e quase deram uma surra no médico de tanta dor e desespero na hora de nascer. Por quê? Porque os momentos difíceis, os desertos que Deus permite que a gente passe, primeira forma de entrarmos no deserto é quando estamos para conquistar. E eu posso dizer aqui, talvez você esteja vivendo um momento difícil na sua vida, em que nada mais seja do que a prévia da tua vitória. Talvez o maior desafio que você está enfrentando hoje é porque Deus está te preparando para que você entre no lugar da tua conquista. Agora, por que Deus criou o caminho de deserto antes da conquista? Lembra? Aonde o povo de Israel estava antes de entrar na terra prometida? No deserto. Na terra que mana leite e mel. Eles estavam no Egito, escravos, 400 anos. Aí vem uma palavra: vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Vamos deixar de ser escravos. Mas eles não sabiam que primeiro tinha o deserto. Agora, para que o deserto? Por que Deus não levou o povo do Egito direto para a terra prometida? Para não contaminar a terra. Porque Deus tinha um plano para eles, mas eles estavam muito contaminados consigo mesmos pela cultura do Egito dentro deles.
Tanto que no deserto vazou. Esse pus, essa inflamação do ego vazou lá no deserto. Eles foram extremamente rebeldes, eles puseram para fora toda a sujeira deles. Porque no deserto, você põe para fora quem você é, de verdade. Porque se não acontecer no deserto, vai acontecer na hora da vitória. E se acontecer na hora da vitória, você estraga a vitória. Você estraga a conquista. E foi exatamente o que Deus falou. Eu vou tratar vocês, porque eu não quero cuidado para não contaminarem a terra que eu estou dando a vocês. E aonde Deus fez isso? No deserto. No deserto, uma coisa que eu entendo sobre o deserto antes da conquista, é para nos preparar para que depois da conquista não nos percamos. Diga assim, o deserto vem antes da conquista, para que no momento do sucesso, eu não me perca. Porque imagina você com ego inflamado ter sucesso. Hã? É gasolina e fogo. O pior veneno externo na sua vida é o sucesso. O sucesso te afasta de Deus. O sucesso, se não for no coração preparado, humilde, contrito, humilhado, sabendo que é pó e que o sucesso nada mais é do que a graça de Deus sobre a sua vida, se não tiver esse preparo, o sucesso abraça o ego e sai aquela frase assim: nós somos cara, eu posso tudo, ninguém me derruba. Não é assim, irmãos? Eu sei que ninguém aqui passou por isso. Nós somos tão inflamados em nosso ego que às vezes nem temos sucesso. Nós temos um vislumbre de um tempo bom e a gente já... Paz do Senhor. Irmãos, eu já vi isso. Tem gente dentro da igreja, dentro do cristianismo, que quando está na humilhação, é uma pessoa. Quando você dá oportunidade, meu Deus do céu, fica irreconhecível. Os desertos vêm antes das conquistas, para que você se encontre com você mesmo e no deserto veja quem você é. Dê a chance para o Senhor tratar, para que no momento da conquista, você no meio do sucesso tenha aquele coração assim: tudo é de Deus, tudo vem de Deus, toda a glória é de Deus. Nada é para mim, nem por mim, mas é porque Deus faz. E aí nesse coração, o sucesso só vai crescer na sua vida. E você vai saber que não é por você, é Deus. Faz sentido, irmãos? E eu coloquei essa frase aqui: o deserto vem antes da conquista, para que na hora do sucesso eu não me perca. Você só não se perde no sucesso quando você se encontra no deserto. Você só não se perde no sucesso quando você se encontra no deserto. Você só não se perde no sucesso quando você se encontra no deserto. Gravou? Então fala. E o que acontece quando a pessoa não aceita o processo da obra santificadora do Espírito Santo, que é nos levar ao deserto? O que acontece? Morre, se perde. E como tem gente de Deus perdida? Perdida em si mesmo, que não se encontra. O que Deus quer? Não sei. Para onde você vai? Também não sei. E o que você quer da sua vida? Não sei. E o que você está fazendo? Também não sei. E quais são os teus sonhos? Não sei. Você acha que tem gente perdida nessa vida, irmãos? E sabe por que está perdido? Porque nunca aceitou a obra santificadora do Espírito no deserto. Você só não se perde no sucesso. Só o pastor Fernando guardou. Você só não se perde no sucesso. É no deserto que você se encontra. Por isso que a Bíblia diz que é melhor estar num velório
do que numa festa. Não é isso? Porque no velório você medita sobre quem você é, sobre a vida. Na festa você se encanta com o que está rolando. Não que a festa seja pecado, mas é melhor você ter um tempo de deserto do que viver em festa. E esse é o problema de muitos cristãos que não deixam o Espírito Santo trabalhar, porque só quer estar na festa. Porque só quer curtir. É interessante, sabe por quê, amor? Quando Ló foi tirado de Sodoma e Gomorra pelos anjos, a mulher de Ló, eles foram avisados não olhem, sequer olhem para trás. E a cidade de Sodoma e Gomorra era um inferno na terra. E a Bíblia diz que enquanto elas estavam sendo levadas, ela desobedeceu e olhou. Por que ela olhou? Porque o seu coração estava ali. Porque ela só queria festa. Ela só queria o que a carne queria lhe dar. Mas a obra do Espírito é para nos levar ao deserto. Mas o deserto não é para sempre, irmãos. É só um tempo. O deserto é um tempo necessário. O deserto é a prova de que você é filho de Deus. Porque se você se converteu e não está passando por deserto, você não se converteu. A não ser que você fosse uma pessoa convertida e o Espírito Santo só falou assim para você, olha, você já é um cara perfeito e eu só vim aqui para confirmar isso. Aí o Espírito Santo até falaria para você assim, você pode me ajudar na minha obra? Do jeito que é esse absurdo que você ouviu, não tem jeito de alguém se converter de verdade e não precisar passar pelos desertos. Quantos acham que precisa de deserto? Segunda, se a primeira forma bíblica de entrar no deserto é o caminho da conquista, ou seja, antes do sucesso o Senhor nos faz passar pelo deserto. A segunda forma de entrar no deserto é pelo próprio Espírito Santo. O Espírito Santo, quando Ele quer tratar com você, é Ele quem te conduz para o deserto. Ele te conduz antes de você ter sucesso, mas Ele te conduz também em determinados estágios da sua vida para preparar você para algo que Ele quer fazer através de você. Olha o que diz a Bíblia em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Você pode abrir comigo? Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. O que diz lá? Quem abriu pode ler. A maneira como Yahvé, o teu Deus, te conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para vos tornar humildes e provar-te, a fim de que exteriorizastes todas as intenções do teu coração, se estavas decidido a obedecer aos seus mandamentos ou não. Esse texto encaixa muito com esse primeiro ponto do deserto antes do caminho do sucesso. Eu fiquei até na dúvida se eu encaixava esse texto no primeiro ponto ou no segundo. Eu vou usar para os dois. Porque olha o que essa versão da minha esposa diz. Para que lá no deserto você exteriorizasse as intenções que estavam no teu coração. Então pensa comigo, vamos raciocinar. Em tempos de bonança e de sucesso, o que está no seu coração fica escondido. Balança a cabeça pelo menos, aí eu vou saber que você está entendendo. Porque você fica com esse olhar estatalado para mim, a cabeça parada. Eu falo, dormiu com o olho aberto. Não está sabendo de nada que eu estou falando. Então, no deserto, o que está no teu coração vem para fora, porque no sucesso fica escondido. Não é? Obrigado, irmãos. Como vocês são espontâneos. No deserto, o Espírito Santo nos leva para ser provados. Você passa por testes no deserto. Você vai passar. Se por um lado a gente é humilhado no deserto para poder saber chegar na terra da conquista, no deserto eu passo por provações, testes. Portas vão se abrir, que eu claramente sei pelos princípios da palavra que eu não posso entrar por aquela porta. É uma forma de deserto. E eu vou ter que fechar essa porta. Eu mesmo vou ter que fechar a porta.
e continuar no deserto. Nunca vou me esquecer do deserto que eu passei na época da construção do templo, na Moriá Tanabi. Um templo para 1.000 pessoas. Eu nunca tinha feito uma casa de cachorro e tinha que fazer um templo para 1.000 pessoas. Sem recursos. E construir com recursos é bom, é fácil. Mas sem recursos, fé. Vendendo pizza, fazendo feijoada, vendendo espetinho. E chegou, a gente gastou 100 mil reais só para fazer a fundação. Porque o terreno era um lodo, era um charco. Um grande terreno, mas todo molhado. Então a gente teve que enterrar 80 colunas, 13 metros para baixo. E isso foi 100 mil reais. Há 5 anos atrás. Mas, quando chegou o tempo de levantar as paredes, não tinha dinheiro. Tivemos que esperar. Oramos, fomos 6 horas da manhã, tinha temporadas que a gente fazia 6 horas da manhã, o povo ia para lá e a gente ficava orando. Eu me lembro de uma manhã que a gente foi orar assim, irmãos, faz de conta que tem parede, pela fé. A Bíblia diz que a fé é a certeza de coisas que a gente não vê. Vocês estão vendo parede? Não. Então põe a mão na parede. E o povo orava assim, ó, como se tivesse uma parede. Aí, chegou a época da política e mandaram um recado para mim. Um candidato rico lá, falou assim, fala para o pastor que se ele quiser, a gente dá todos os tijolos da construção. Meu primeiro pensamento, Deus já começou a agir. Mas depois caiu a realidade. Político, em época de eleição, querendo dar todos os tijolos da construção, o que é isso? É porta no meio do deserto, irmão. Se você entra, você é reprovado. Como foi duro para mim fechar essa porta. Ela emperrou, irmãos. Mas eu, com todas as forças, fechei a porta. Sabe quando você vê uma barata e você mata ela com tanta força que ela depois é difícil desgrudar da parede? Essa força que você põe é por causa do medo que você tem da barata. Aí você vai matar, você vai, pá! E mata. Eu fechei essa porta com tanta força porque eu tinha medo de que meu coração se desviasse para coisas erradas. E eu sei de tantas igrejas que foram construídas assim, irmãos. Tantas igrejas. E estão funcionando. Mas eu não queria essa história para mim. Eu fiquei mais tempo no deserto, porque eu fechei. Você sabia que o diabo fez essa proposta para Jesus? Se você me adorar, eu te dou tudo isso aqui. Foi uma porta que abriu para Jesus não ter que terminar o deserto. Mas Jesus disse, não, só o Senhor teu Deus adorarei. Essa porta que eu fechei, foi a minha resposta, dizendo, só meu Deus eu vou adorar. O que vem dele eu recebo. Isso foi uma experiência que eu tive, mas e as suas? E os momentos de deserto que você passou, e que oportunidades apareceram, e que pareciam até que era de Deus. Talvez alguns de vocês entraram por essa porta, ou talvez fecharam a porta. Ou talvez você está vivendo um momento de deserto porque você disse um não. É o que o Espírito Santo está te levando para o deserto. Será que Deus está falando com alguém aqui, irmãos? Em Mateus capítulo 4, não precisa nem abrir, a Bíblia fala que logo depois que Jesus ouviu a voz de Deus que falou alto para todo mundo ouvir, a pomba desceu, este é meu filho amado, em quem eu tenho todo o prazer, e o Espírito Santo em forma de pomba pousou sobre Jesus. Fala para mim, isso é momento de glória ou não é? Já pensou? Deus fala assim, o Emerson, aquela voz aqui, né? É o meu filho amado. Eu tenho todo o prazer nele. Como é que você se sentia? Nossa Senhora. Deus me livre. Jesus ouviu e todo mundo ouviu. Mas sabe o que aconteceu logo depois desse momento de glória? O Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Agora, irmão, se Jesus, que é Deus, que já tinha dado um tremendo ato de humilhação, dizendo para João Batista, é você que vai me batizar. Se ele precisou de deserto, o que você fala de mim e de você? Eu preciso de um deserto. Terceira forma de entrar no deserto. Quando perdemos o momentum. Vocês lembram da pregação do momentum?
que é o momentum? Quando eu falo momentum, eu não estou falando momento em português. Eu estou falando a palavra latina que quer dizer aquele instante em que você tem que tomar a decisão. É a hora de você ir, é a hora de você dar o passo, é a hora de você tomar a postura, é a hora de você agir, mas você deixa passar. E quando você deixa passar o momento de Deus para a sua vida, o próximo passo é o deserto. Isso aconteceu com o povo de Israel, que já tinha atravessado o deserto durante 3 meses e chegaram na porta da terra prometida. 3 meses era o tempo que talvez Deus tinha destinado para eles. Mas agora chegou o momentum. Moisés mandou 12 espias. Os 12 voltaram, tendo visto a terra, falaram, a terra é boa, mas os 10, 2 falaram correto, mas 10 disseram assim, mas nós não vamos dar conta. Os caras são grandes demais, eles são gigantes e nós vamos morrer. Eles perderam o momento. Aquela era a hora de confiar em Deus. Aquela era a hora de dar um passo de fé. Aquela era a hora de olhar para Deus e dizer, eles são gigantes, mas o meu Deus é maior do que eles. Eu não vou ficar nesse deserto, eu não vou... E sabe o que aconteceu depois que eles não tomaram a decisão de enfrentar? O Senhor disse, voltem agora para o deserto. E ali passaram 40 anos. E sabe o que foi pior? Quando Deus falou para eles, voltem para o deserto, eles caíram em si. Não, nós vamos guerrear. Então nós vamos entrar na terra. Mas Deus disse, a porta que eu abri já se fechou. Vocês vão ficar no deserto e não vão guerrear, porque eu não vou com vocês. E eles foram. E morreu uma pancada de gente. Tem momentos na nossa vida em que Deus quer te tirar do deserto. E sabe por que não saímos? Guarda aí essas que eu vou falar. Porque falta fé, porque falta obediência. Eu já ensinei esse princípio para vocês. Quando nós não temos a fé para fazer o que deveríamos fazer, a obediência pode nos levar ao mesmo resultado que a falta de fé não, que eu precisava não tinha. Você entendeu? Vamos dizer que o Glauco, a gente orou sobre algo que ele queria fazer e tal, e Deus falou claramente, a gente orou, sentiu, conversou, falou, Glauco, é para você ir. Vai com tudo. Está na hora, é a decisão. Mas aí ele fica com medo. Medo é falta de fé. Mas eu digo para ele assim, porque lembra que 2 Crônicas 20:20 diz, crede em Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Mas aí eu como pastor, como autoridade, orei, eu tenho convicção, eu falo, Glauco, cara, vai. Mesmo que ele não creia, mas se ele obedecer, ele vai conquistar o resultado pela obediência, mesmo sem a fé. Porque a obediência me leva aonde a fé, que deveria estar ali, não está, me levaria. Deu para entender ou não? Então, quando nós perdemos o momento, nós entramos no deserto. Por causa da falta de fé, de obediência, medo, insegurança, preguiça. Tem gente que perde o momento, não é porque não tem força, é porque tem uma preguiça lascada. Sabe que se tomar a decisão vai ter que ralar, porque aquela decisão vai me levar para um trabalho. E eu nunca me esqueço daquele irmão. Teve uma época no começo da Moriá, que estava uma unção de Deus liberar emprego para as pessoas, irmãos. A gente orava assim, e na outra semana a pessoa já estava trabalhando. E tinha um cara lá que estava 6 meses sem trabalhar. E naquele culto a gente falou, vamos, quem precisa de emprego fica em pé. E ele não ficou. Cutucaram ele, rapaz, fica em pé, a mulher dele. Falou, eu não, pastor, vai orar, eu vou arrumar emprego. Ele não ficou em pé por causa da fé que ele tinha. Eu vou ficar em pé e Deus vai me dar um emprego. E eu não quero. Ô fé! Muita gente precisava da fé que ele tinha, mas para usar para o outro lado. Tem gente que perde o momento, não é pela falta de fé, nem por falta de
esforço, pela preguiça. Você acha que tem isso, irmãos? Mas tem gente que perde o momento porque foge. Fujão. Não encara, não enfrenta, simplesmente vira as costas e sai. Mas nessa obra santificadora, que é o processo que passamos nos desertos, é o Espírito Santo quem mantém a esperança viva em nossos corações. Eu quero ler com vocês esses dois textos, Romanos capítulo 5, versículo 5. Olha o que diz lá. Romanos 5, 5. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele mesmo nos outorgou. Tem outra versão. Como é que diz a sua versão, aí, amor? É interessante? É igual? Olha essa versão aqui, deixa eu ver se essa é diferente. E a esperança, ele usa essa esperança. Esperança ou confiança. Quando nós aceitamos a obra do Espírito Santo na nossa vida, existe algo que vai manter você firme. Que o Espírito Santo produz. Que é o quê? O que o Espírito Santo produz para que a gente não pare? Esperança. Agora veja, olha lá o texto. E a esperança não desaponta, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito. Ou seja, é pelo Espírito que nós percebemos este amor e tem em nós a esperança. Agora guarde isso. Se eu não aceito entrar no deserto, se eu não me mantenho firme no deserto, eu desisto do deserto, viro as costas, paro de buscar Deus, paro de ir na igreja, desanimei. Qual é a primeira coisa que eu vou perder no meu coração? A esperança. Aquela confiança, aquela garra. Porque isso é produzido pelo Espírito Santo. Então o maior risco de você desanimar e desistir e cair fora é de você perder os sonhos, perder a esperança. E o que acontece quando a gente perde a esperança, irmãos? O que é um ser humano sem esperança no coração? Nunca me esqueço dessa lição. Tive pouco tempo com meu pai vivo. Mas eu nunca me esqueço dessa lição que ele me deu. Porque ele era um cara extremamente... Assim, ele teve uma época da vida, essa época da vida dele, ele estava muito enrolado financeiramente. E ele me dizia todo começo de ano: filho, esse ano vai melhorar. Todo começo do ano. Eu cresci ouvindo isso. Até o dia que eu falei assim: mas todo ano o senhor fala isso? Eu falei: eu nunca vou perder a minha esperança. Ele era enrolado, ele tinha seus problemas. Mas ele tinha uma esperança viva. Quando o Espírito Santo age na nossa vida, quando nós permitimos, passando pelo deserto, passando pelas dificuldades, mas eu mantenho firme, essa esperança continua viva dentro de mim. Amém? E o último texto que eu vou ler, eu tinha até mais coisa para falar aqui, mas eu não vou conseguir falar. Eu vou ter que deixar para continuar na semana que vem. E o último texto é esse, Mateus. Poxa, ninguém falou, né? Poxa vida, hein? Romanos 14, 13. Diz assim: portanto, abandonemos o costume. Deixa eu ver essa versão aqui. Eu acho que eu anotei errado esse texto aqui. Não. Eu coloquei a referência e não coloquei o capítulo. Esquece, eu não coloquei o livro. Esquece isso aqui, vamos ficar com Romanos capítulo 5, versículo 5. Na próxima semana eu vou continuar sobre essa obra santificadora do Espírito Santo. Tem algumas verdades aqui fantásticas sobre o que significa o selo do Espírito Santo, a marca do Espírito Santo nas nossas vidas. Mas eu não vou fazer correndo para a gente perder o que Deus tem para falar conosco. Deus falou com vocês?
Feche seus olhos, então. Quero orar com você. Eu não sei se todos que estão aqui já tomaram essa decisão de entregar suas vidas para Jesus. Às vezes a gente acha que a gente já entregou nossa vida, mas a entrega que te leva à salvação só acontece quando você faz aquela oração que a Bíblia diz: Senhor Jesus, eu te confesso como o único Senhor e Salvador da minha vida. Se você nunca antes fez essa oração e entende que essa é a hora de você fazer, faz um sinal com a sua mão, levanta a sua mão e diga assim: eu quero, pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Há alguém aqui que nunca antes fez essa oração e quer fazer agora? Eu sei que às vezes a gente fica meio envergonhado, fica meio, mas eu não vou ficar insistindo muito tempo. Se há alguém que reconhece que precisa, faz um sinal. Se não tem, é porque eu acredito que todos já tomaram essa decisão. Fico feliz por isso, mas eu quero orar com você da seguinte maneira: se você é alguém que reconhece que tem resistido ao trabalhar do Espírito Santo, não tem fechado as portas de oportunidades que levam você a fazer o que você quer e o que te satisfaz, e isso tem te mantido longe do deserto, de passar pelas provas. Se tem esse reconhecimento na sua vida, eu quero orar com você. Eu queria que você ficasse em pé no seu lugar, numa atitude de humildade, dizendo: Senhor, eu me encontro nessa situação. Eu percebo que o Senhor quer trabalhar, eu percebo que o Senhor quer fazer algo, mas eu tenho resistido ao teu trabalhar. E eu estou arrependido porque hoje essa palavra falou comigo, essa palavra me trouxe direção. E eu quero ter uma atitude, eu quero ter uma resposta nesse momento a essa atitude. E eu quero te dar um tempo, enquanto o pastor Fernando vai cantar essa canção, eu quero que você tenha a oportunidade de falar com Deus, de pedir perdão para o Senhor. E de dizer para Deus: Deus, eu estou disposto a ouvir a tua voz. Eu estou disposto, mesmo que tenha que ir para o deserto. Eis-me aqui, Senhor. A tua luz acendeu meu coração e eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. Irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. Teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se é na fraqueza do meu ser que manifestas teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Vamos todos ficar em pé, vamos orar juntos. Pai, eu quero colocar essas vidas agora diante do teu altar. Eu abençoo, Senhor, esses corações. Nós oramos agora para que o Senhor nos ajude a entender o que o Senhor tem para nós, nos dando discernimento, nos fazendo aceitar o teu tratado. E eu quero, junto com meus irmãos, te agradecer pela obra que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E eu queria que você fizesse uma oração agora, porque às vezes eu aceito ir para o deserto. Às vezes não tem nem jeito de recusar, né, amor? Não tem jeito. Mas no deserto nós não nos comportamos como deveríamos.
E às vezes deixamos algumas atitudes como o povo de Israel. E eu queria também que você falasse com Deus a esse respeito. Em nome de Jesus. Enquanto você ora assim, no momento que o pastor Fernando estava cantando, eu ouvi a voz de Deus falando que há pessoas aqui que têm um chamado de Deus. Um chamado para servir na casa dele, um chamado para ser um instrumento de Deus. Mas essa pessoa tem fugido do chamado de Deus. Tem fugido do que Deus tem para a sua vida. E o Senhor está falando claramente aqui: até quando você vai fugir daquilo que eu falei que é você que tem que fazer? Eu tenho que obedecer o que o Espírito Santo fala. Se é você que se vê fugindo, talvez por medo, insegurança, talvez como Elias fugiu, levante a sua mão bem alto, deixa eu orar por você. E ao levantar a sua mão, apenas tome essa atitude dizendo: Deus, eu não vou mais fugir. Eu não vou mais fugir. Eis-me aqui, conta comigo. Conta comigo, Senhor. Eu queria orar por essas pessoas junto com a minha esposa. Essas pessoas que se veem fugindo desse chamado. Você pode vir aqui na frente para a gente orar? Enquanto a gente canta essa canção, eu não vou parar. A estrada é muito longa, eu vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só. Te sinto aqui. A vida é mesmo assim. Tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou me enviou. Teu chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim. Tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre. Vamos declarar isso juntos? Não sei se tem a letra aí, João. Não. Vamos lá. A vida é mesmo assim? Isso. A vida é mesmo assim. São tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, o grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão
de mim não. Eu sei que Deus não. Vamos dizer mais uma vez, eu tenho um chamado. Vamos lá, eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado. Jamais. Eu tenho um chamado. O Evangelho anuncia. Eu fui escolhido. No ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Senta um pouquinho, nós temos rápidos avisos para dar. Primeiro é o seguinte. Todo mundo aqui sabe da obra que nós temos cuidado lá no Haiti, não é verdade? Amém? Eu preciso que você que se comprometeu assuma. Eu não sei quem são as pessoas, só percebemos no valor, na hora de depositar para lá, para o Haiti. Nós temos que atingir aquela meta que foi comprometida, porque foi através dessa meta que nós assumimos o orfanato no Haiti. E esse dinheiro já foi depositado, mesmo sem os outros que não puderam ainda. Mas eu preciso ressarcir o missionário que fez o depósito do próprio bolso, irmãos. E eu não tenho cara da gente ter assumido o compromisso e a gente não fazer ele pagar do bolso. Quantos concordam comigo, irmãos? Então, a obra é voluntária, participa quem quer, quem sente tocado. Mas uma vez que a gente assumiu o compromisso, a gente tem que ajudar. A gente tem que cumprir. Então, se você estiver tendo qualquer dificuldade, conversa ali com o Ricardo, expõe para ele. Ele é o responsável por arrecadar esses recursos. Se você faz, amanhã eu preciso fazer o restante do depósito para que a gente possa honrar com o nosso compromisso. Sábado que vem, nós temos o chá das mulheres. Tu quer falar ou quer que eu fale? O chá das mulheres acontece lá em Tanabi, na Moriá. É um chá para 500 mulheres. Já venderam todos os convites? Os convites estão distribuídos. Se você não adquiriu o seu convite, custa R$25. Nós estamos trazendo uma pastora de Santa Catarina, uma jovem mulher casada de Deus, que sofreu coisas terríveis dentro da casa dela, e ela superou, venceu, foi curada e tem um testemunho que é algo sobrenatural. É lindo. Nós tivemos numa ministração onde ela ministrou e foi tremendo, irmãos, foi tremendo. Eu não queria que você perdesse. Mulheres, é só para mulher. Nesse dia os pais vão ficar com as crianças. Certo? Então, você vai ver o que é bom que sua mulher passa todo dia. Vai ser às 3h em Tanabi. Talvez sobre convite para vender na porta. Talvez. Você tem convite aqui? Pati, tem convites? Do chá, Pati? Você tem convites do chá? Se alguém quiser, a pastora Patrícia tem convites do chá das mulheres. Você pode adquirir. Tem mais algum aviso que eu não esteja lembrando? Sim.